Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar com esse pós-jogo do Flamengo, onde o Flamengo venceu o Botafogo da Bahia por 1-0. Com no final sim, mas vamos analisar, acho que tem bastante coisa interessante. Começar pelo portal GE, Flamengo erra a chance em jogo de ataque versus defesa, mas tem que comemorar. Vitória dramática sobre o Botafogo precisa ser relativizada e não ofuscada. Pontos positivos, leia análise. Então vamos fazer a análise minha. Se quiser, vai lá no portal GE e ver a análise do portal GE. Então vamos começar com essa análise. Flamengo, ataque TV. Flamengo ontem foi um jogo assim. Flamengo atacando, eles defendendo. A gente tem que entender e compreender que é um time que não vem jogando junto há muito tempo. São jogadores que treinam e entram durante a partida, mas jogo é jogo, treino é treino. E ontem no jogo o Flamengo criou, mas perdeu chance. Também tá mérito ao goleiro do Botafogo, Michael, que agarrou muito, deu muito. Um lado positivo do Flamengo, que não levou contra-ataques, teve só no finalzinho um outro lance desse de perigo, mas o jogo todo tranquilizado. Só são 5 ou 6 partidas, agora não me recordo certinho, mas entre 5 e 6 partidas que o Flamengo não toma gol. Isso aí também é um fator muito positivo para o time do Flamengo. Ontem, o Flamengo criou um toque de bola. Muito critica o gol que o Michael perdeu, mas ele teve um papel muito importante no passe. Ele tem um passe excelente para o Bruno Henrique, que também perdeu um gol, carga goleiro. Ele criou jogada tanto pelo lado esquerdo, no quanto pelo lado direito, até se cansar. É um jogador que eu, durante a partida, eu estava analisando, que já não é um ponto esquerda já, é igual o Bruno Henrique. Está se adaptando nessa função como 9, tem muito que aprender, é jogo a jogo, então a gente tem que ter essa paciência para que ele se transforme no camisa 9. É a mesma coisa do Michael, eu não vejo mais ele jogando pela ponta, ele perdeu aquele arranque, aquele tipo 1 contra 1, ele tem medo de dar arrancada por causa das lesões que ele vem sofrendo na coxa. Então eu vejo ele se transformando no camisa 10. Acho que ontem ele me mostrou qualidade de um camisa 10 ao tal ao passe, tocar a bola, carregar a bola entre as linhas, protege bem a bola. Então eu vejo que se Felipe Luiz enxergar o que eu enxerguei e transformar ele em camisa 10, não esse ano ele vai conseguir ser um camisa 10 excelente, mas daqui a alguns anos ele vai um pouco se transformando nesse camisa 10. Ah, mas ele é ponta. Se você pegar Messi é a ponta direita, virou um camisa 10, hoje já joga como tipo um falso 9. Tevez também, tá, gente? Outro nome que me lembro. Ele também é um ponta de esquerda ali, igual ao Michael. Com o tempo ele foi ficando velho, foi transformando em camisa 10, depois um valso 9. Então, assim, é natural que os jogadores se transformem em outro, se mude de setor e não seja aquele setor, porque ele perde velocidade, já não consegue dar aquelas arrancadas. Então, tem que enxergar isso. Outra coisa que eu também que eu vejo como um ponto um pouco negativo, mas ontem utilizou bem, foi os cruzamentos. O Flamengo tentou várias vezes, chegou várias vezes na linha de fundo, cruzou, mas cruzou assim, tipo não sabia cruzar. Um toquezinho, assim, a bola não passava da primeira trave. E o único cruzamento que o Flamengo acertou no cruzamento, um cruzamento perfeito, foi do Ayrton para a cabeçada do Juninho, que deu o reporte para o Josué mandar pro gol. Então, é um lance assim, quando o Flamengo vai pegar muita retranca durante o ano, como foi essa do Botafogo, 4-5-1, uma linha bem defensiva. O Flamengo tem que criar mais jogar de linha de fundo, treinar mais cruzamento, que vai fazer a diferença. E fez a diferença nesse jogo, um cruzamento do Ayrton, uma cabeçada do Juninho, um rebote e o menino fez o gol. Vamos para a próxima notícia. Deixa eu ver. Também a mudança
duas coisas que o Felipe falou em sua entrevista passada, que tem que recolocar, chamar atenção. Nem todo jogo o Flamengo vai meter uma goleada. Esse foi um exemplo claro disso. O Flamengo criou e os gols não saiu. E outra coisa que aí já havia um questionamento, que ele falou que não achava que a melhor posição pro Gerson é a ponta direita, e nesse jogo colocou ele como volante, porque o Flamengo precisava sair pro jogo, precisava quem para distribuir o jogo, e ele jogou muito bem, o Gerson. Então, assim, ele falou que não ia utilizar o Gerson como volante e acabou utilizando esse jogo, então já está mostrando que está mudando o pensamento dele. Eu creio que dá para jogar até uma dupla de volante, dependendo do jogo, como foi esse jogo aí do Botafogo, colocar o Gerson e o Dela Cruz jogando junto como volante do Flamengo. Para mim, dá para fazer essa dupla, dependendo da equipe, dependendo do jogo, dá para jogar Gerson e Dela Cruz junto. Para o Flamengo ter uma saída de qualidade muito mais refinada do meio de campo. Isso aí é a visão de jogo só. Também uma outra coisa que tem que ressaltar desse jogo. Vão 5 jogadores tapados que entraram nesse jogo, 3 como titular, que foi o Matheus Cunha, o João Vitor e o Everton Araújo. No segundo tempo entrou o Matheus Gonçalves e o Souza. Então, quem entra não, aos poucos, o Felipe Luiz também está promovendo a renovação do elenco com a base. Então, ele está tendo paciência para utilizar os jogadores no momento certo, nos jogos mais fraco tecnicamente, para que os meninos evoluam. Ontem na volta do intervalo foi muito bom ver o papo Danilo com o João Vitor, falando como ele tinha que sair com a bola. Mostrou bem a empresa que está transmitindo o jogo. Então fica interessante essa mistura de experiência. Lembrando que o Flamengo tinha jogadores muito de renome, como o caso do Prata, que é a seleção, Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, Michael com passagem muito boa nos clubes onde passou, Luiz Araújo, jogador rodado também, jogou no Brasil, no São Paulo, foi para os Estados Unidos, agora retornou para o Flamengo. Tem os volantes, que é o Alan, um jogador muito rodado. Ayrton Lucas chegou na seleção brasileira, Varela, seleção uruguaia, Danilo, seleção brasileira. Então é um time, assim, não foi um time fraco que jogou contra o Botafogo, não. Foi um time bem colocado, então, assim, abre um horizonte para próximos jogos, onde o Flamengo necessita, enxergue que seja jogo fraco tecnicamente, que possa utilizar esses jogadores e poupar os jogadores titulares. Você vê quando entra um Gerson no segundo tempo, melhor o ritmo do jogo, entra um Cebolinha, melhor, faz o time evoluir tecnicamente no jogo. É isso que eu tô falando, você pode poupar os titulares, põe alguns titulares no banco, e no decorrer da partida você vem e coloque esses jogadores em campo, aumentando o nível técnico do Flamengo. Vamos para a próxima notícia. O Josué é tratado como só e fez mais de 100 gols na base. Família de Josué vai à loucura com o primeiro gol do jovem. Então, o menino entrou, fez o gol, mas também não fez essa como o joia, não. Estava bem colocado e empurrou a bola para o gol. Não vi uma atuação dele assim que fala, nossa, é um jogador que tem um potencial enorme. Eu vi que o Matheus Gonçalves entrou bem, distribuiu bem o jogo, tentou movimentações. É um jogador que está bem articulado no jogo, mas ele não via essa movimentação toda, esse toque de bola. É um menino ainda que está com receio, toda calma, mas vamos com calma. Ele é um menino que vai evoluir aos poucos, entrando em um jogo, ter eliminado o outro, mas abre uma opção de substituto a Arrascaeta. Acho que Arrascaeta tem mais uns 3 anos de Flamengo, e o Flamengo precisa achar um substituto. Tem o Josué, tem o Lincoln, tem o Matheus Gonçalves que tá jogando aberto, mas com o tempo vai vir para o meio. Então também tem que achar um substituto, e talvez acha
esse jogador. Outro sobre o Jorginho. Espero que chegue para o Mundial. Se vier, o fulano chegar ao fim da temporada europeia. O Jorginho vai estar qualidade ao passo, como saída de bola, como deu o Gerson ontem. Acho que o Flamengo hoje de volante está muito bem servido. O Jorginho Vinha é um grande jogador. Consegue o Flamengo nesses jogos mais baixos tecnicamente colocar esse time para rodar. E mostrou que dá para o Flamengo jogar com um time alternativo dependendo dos jogos. Vamos ver que tem mais uma notícia aqui no portal GE. É isso aí, eu vou finalizar num vídeo, numa notícia aqui que me chamasse a atenção para analisar. Já fiz análise bem feita do jogo. Agora o Flamengo tem uma missão muito complicada, agora vem o Flamengo 5 rodadas, que juntando brasileiros e Libertadores, que o Flamengo tem que jogar com a força máxima, que vai ser muito importante, tanto no brasileiro para somar aquela cordoinha e na Libertadores para conseguir a classificação. Então o Flamengo tem que voltar para domingo com um jogo chave. O Flamengo pode abrir 7 pontos do atual quinto colocado, que é o Cruzeiro, e, e ter uma gordura para as fases de mata-matas, como Libertadores, como Copa do Brasil, que os jogos são mais pegados. Aí vai ter que ter poupar alguns jogadores em alguns jogos, entrar com esse time reserva para que os jogadores titulares descansam para a fase de mata-mata, tanto a Copa do Brasil quanto da Libertadores, com jogos mais difíceis e onde o Flamengo não pode errar tanto. Então finaliza a análise, fala comigo, Eduardo, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.